E se eu te dissesse que o cristianismo quase não aconteceu? Isso mesmo, sem movimento de Jesus, sem igreja global, antes da fé se espalhar, os impérios colidiram. Babilônia destruiu uma nação, a Grécia reprogramou seu modo de pensar, Roma redesenhou o mundo. E de algum modo, no meio do caos, uma história sobreviveu, não pelo poder humano, não pela política, mas pelo choque, pela colisão. Se Babilônia nunca tivesse queimado Jerusalém, se a Grécia nunca tivesse espalhado sua filosofia, se Roma nunca tivesse construído o seu império, bom, talvez eu e você nunca tivéssemos ouvido o nome Jesus. Ou será que teríamos? Se você já se perguntou como o cristianismo se tornou o que é hoje, tá bom? Global, influente, profundamente filosófico, impressionantemente prático, a verdade é, ele não caiu do céu. Bom, não pelo menos literalmente. Ele nasceu da tensão, nasceu do atrito, do encontro, muitas vezes violento, entre culturas diferentes, até que algo novo tomou forma. Sem os gregos e os romanos, o cristianismo não teria desenvolvido a mente que o tornou tão profundo, porque sem a filosofia grega, que deu aos primeiros pensadores cristãos a linguagem para falar de coisas eternas, a alma, a eternidade, a própria natureza de Deus, sem essa estrutura toda a fé talvez tivesse ficado pequena, talvez tivesse ficado um movimento local, escondido lá entre as colinas da Judéia. Mas tem o outro lado. Sem os judeus, o cristianismo não teria raiz. Sem aliança, sem uma história de um Deus que entra na história. A ideia de um Messias, a ideia de salvação, a ideia de uma promessa entre Deus e o seu povo, tudo isso sumiria. Então o cristianismo nasceu dessa fusão improvável, um remix divino entre a fé judaica e entre o pensamento greco-romano. E foi isso que tornou, ao mesmo tempo, o cristianismo enraizado e adaptado, profundamente espiritual, mas também culturalmente influente. Então vamos rebobinar a fita por um segundo, tá bom? Vamos voltar ao ponto em que um único evento histórico muda tudo. O exílio, em 587 a.C. Babilônia invade a Judéia, o templo é destruído, Jerusalém é queimada e o povo de Deus é levado em correntes. É um daqueles momentos em que a fé encontra o fogo. Aqui sim, literalmente, tá? Alguns fogem para o Egito, outros são levados para a Babilônia e ali começa o que a gente chama de diáspora, a dispersão do povo judeu pelo mundo antigo. E essa dispersão muda tudo, porque mesmo em terras estrangeiras, os judeus não desapareceram, eles se adaptaram. Eles criam comunidades, eles levam suas escrituras, eles tornam-se um povo com raízes, com movimento, gente do livro, como eles são chamados, capazes de sobreviver em qualquer lugar. E ao fazer isso, eles plantam as sementes que um dia tornariam possível a expansão global do cristianismo. Avançando algumas décadas agora, Babilônia cai, a Pérsia se levanta, e os judeus recebem permissão para voltar para casa, para voltar para sua terra. O templo é reconstruído, Jerusalém é reconstruída, a esperança é reconstruída, a vida parece mais leve, mas logo surge outro império, outro cara, Alexandre o Grande. E Alexandre não queria só conquistar territórios, ele queria exportar culturas, língua grega, arte grega, o jeitão grego de pensar, ele queria... É o que a gente chama helenizar o mundo, queria transformar tudo em uma grande versão da Grécia. E sabe de uma coisa? Funcionou. Até na Judéia, a influência grega começou a se infiltrar, devagar no início, mas depois, de uma vez, alguns judeus abraçaram o novo mundo, buscando status, buscando oportunidades, outros resistiram, com medo de perder a alma. Era como assistir a fé e a cultura em guerra. Familiar, né? Ainda hoje acontece. Então aparece outro grego, Antíoco IV, um governante que passa dos limites. Ele proíbe o culto judaico, ele profana o templo e basicamente diz, esqueçam seu Deus, tornem-se como nós. Até que um homem, Matatias, um judeu, se levanta e diz não. Ele mata o oficial do rei, inicia uma revolta e o seu filho Judas, não aquele famoso e mal amado Judas dos evangelhos, outro Judas, chamado de um martelo, esse assume a luta. E daí que vem a história de Hanukkah. Não sobre presentes e brinquedos, mas sobre resistência e renovação. Um povo dizendo, nós preferimos morrer a perder quem somos. Os macabeus vencem, retomam o templo, restauram o culto e por um tempo Israel volta a ficar de pé. Mas o poder tem um jeitão perigoso de corromper quem o segura, não é? A dinastia dos Asmoneus, nascida da liberdade, começa a buscar coroas e títulos.
Logo, eles agem mais como políticos do que como sacerdotes. E essa desilusão abre espaço para outra potência, Roma, entrar em cena. Entra Pompeu, o general romano, que invade Jerusalém ali por volta de 63 a.C. Ele apoia um irmão da dinastia contra o outro e num piscar de olhos, Roma vira o novo senhor da casa. No começo, o domínio romano até parece tolerável, acho que essa é a melhor palavra. Eles mantêm líderes locais no poder, mas quem realmente manda é um cara chamado Antípatro. Era um estrategista político cujo filho, Herodes, acaba se tornando rei dos judeus. Esse sim, aquele Herodes da história do Natal. O reinado de Herodes é uma contradição. Ele reconstrói o templo de Jerusalém com esplendor, muito lindo, bonito, mas também ergue cidades pagãs, teatros e templos dedicados a outros deuses, deuses gregos. Ele joga dos dois lados, tentando agradar os judeus e os romanos, mas na verdade sem conquistar a confiança de nenhum deles. Quando Herodes morre, o caos volta. O reino se divide entre seus filhos e Roma começa a enviar governadores para manter a ordem. Um deles, você conhece, Pôncio Pilatos. O governo de Pilatos é brutal. Ele rouba dinheiro do templo, ele desrespeita as tradições judaicas, ele derrama sangue sem pensar duas vezes, mas mesmo assim a vida do povo continua. Sinagogas florescem em cada vila, mestres começam a ensinar, as pessoas debatem como viver fielmente num mundo em que não reflete seus valores. Soa familiar essa realidade? Pois é, esse é exatamente o tipo de mundo em que Jesus nasce. Um mundo sob pressão, um povo dividido entre resistir e permanecer fiel, uma época em que religião era política e política era religião. E Jesus cresce nesse campo de tensão, é importante que você entenda isso. Entre o legado de Herodes e o império de Pilatos e o cansaço das pessoas, ele fala de um reino de Deus, mas não um reino que se constrói com espadas e impostos. Ele recusa a violência, mas ainda assim é executado como um inimigo do Estado. Agora, por que isso? Porque quando você desafia impérios, mesmo sem armas, eles percebem. Depois da morte de Jesus, a tensão entre Roma e os judeus só piora. Revoltas explodem, o templo, que é o coração da identidade judaica, é destruído em 70 depois de Cristo, e uma geração depois, lá entre 132 a 135, outra rebelião termina em tragédia. Roma reconstrói Jerusalém como uma cidade pagã e proíbe os judeus de entrarem nela. O judaísmo vira uma nação sem terra, mas não sem voz. E é esse o mundo que o cristianismo herda. Um mundo moldado por exílio e império, por fé e filosofia, por dor e resiliência. Um mundo onde o povo de Deus precisa aprender de novo a ser fiel longe de casa. E para ser sincero, essa também é a nossa história. Porque qualquer geração de crentes precisa responder a mesma pergunta: como manter a fé quando a cultura ao redor puxa lá para o outro lado, para o lado oposto? Como permanecer enraizado sem se tornar rígido? Como viver em Babilônia sem deixar a Babilônia viver em você? Essa é a lição escondida nessa história toda. A fé não sobrevive porque o mundo facilita. Não, nunca foi assim. A fé sobrevive porque o povo de Deus aprende a viver na tensão. Entre o exílio e a esperança, entre a influência e a integridade, entre o que acontece ao redor e o que Deus ainda está fazendo através de tudo ao nosso redor. E é por isso que o cristianismo não desapareceu. Deus, em sua maravilhosa soberania, ele fez a fé nascer no fogo do encontro entre culturas. A fé no Cristo aprendeu a falar muitas línguas, mas a guardar um só coração. Aprendeu a viver em qualquer lugar, sem pertencer completamente a nenhum deles. E até hoje, essa mesma fé nos convida a fazer o mesmo.